Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui e eu espero que estejam todos bem, hein? Hoje eu quero falar sobre o personagem José. Falar um pouco sobre o que ele passou, em especial por um momento que ele sofreu injustiça. Nosso texto base se encontra no capítulo 40 de Gênesis, mas vamos usar também o capítulo 39 como um suporte. E eu quero ler com os irmãos agora apenas 4 versículos. Se encontra em Gênesis 39, versículo 20 ao 23. Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 23. Após a leitura, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 40 de Gênesis, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 39, versículo 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Amém. A vida de José foi marcada por diversas adversidades, traições e acusações, começando pela inveja que seus irmãos tiveram com ele, ao ponto de venderem José e forjarem a sua morte. A vida de José foi marcada também por humilhação, ao ser tirado da sua terra e vendido como escravo. A vida de José foi marcada também por injustiça, por ele ser acusado de uma coisa que ele não cometeu. Mas mesmo com tudo isso, a vida de José também foi marcada pelo agir de Deus. A vida de José é um grande exemplo para as nossas vidas. E a história de José nos mostra que mesmo uma pessoa querendo andar de uma forma que agrade a Deus, de uma forma correta, pode sofrer agravos, injustiças. José, por não querer ter relação com a mulher de Potifar, pois isso traria uma desonra para Deus, a mulher de Potifar o acusa injustamente e ele vai preso. Por isso eu trouxe uma mensagem que tem como tema passando pela cela da injustiça. Passando pela cela da injustiça. Como uma pessoa pode sofrer injustiça por agir corretamente diante dos homens e diante de Deus? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, estamos gratos e felizes por esse dia, Senhor. Peço, Pai amado, que abençoe essa mensagem. Que o Senhor me use e venha abençoar os meus irmãos. Pai, se tem algum irmão sofrendo por alguma coisa, que o Senhor o ajude. Que algum irmão esteja com uma enfermidade, que o Senhor o abençoe. E possamos todos, Senhor, crescer cada dia mais na Tua palavra, no Seu amor, na Sua graça, Senhor. Perdoe nossos pecados. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Amém. No tempo em que José foi preso, 2 oficiais do rei foram presos também. E com isso podemos perceber como uma pessoa pode ferir uma outra. Veja comigo no capítulo 40, versículo 1 ao 3, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Vemos aqui 2 pessoas que ofenderam o próprio rei, o Faraó. A Bíblia não relata o que eles fizeram, mas foi algo que ofendeu muito Faraó, ao ponto de Faraó entregar os 2 na prisão.
talvez eles tivessem a intenção de ofender o rei, ou talvez não. Eles poderiam ter tido um descuido no serviço que eles estavam prestando a Faraó, e isso acabou ofendendo o Faraó. Mas podemos perceber com esses dois sobre a nossa natureza humana, que é uma natureza falha. Precisamos saber que somos falhos. A nossa natureza ela é falha. A Bíblia diz também que podemos ofender o próprio Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados são como uma ofensa direta a Deus. Ofendemos o próprio Deus. E se uma pessoa ofende um rei de uma época tão rigorosa e ofendemos o Rei dos Reis, que é Deus, então não pense que você não está sujeito a ser ofendido. Ofendemos e somos ofendidos por causa da natureza humana, por causa da nossa natureza, que é uma natureza falha e pecadora. A Bíblia diz que somos maus desde pequeno. E no início de Gênesis, logo depois do dilúvio, depois que as águas do dilúvio abaixaram e Noé oferece um sacrifício a Deus, Deus ele fala o seguinte, isso está em Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. O ser humano é mau desde pequeno, desde sua meninice, ao ponto de Davi dizer que ele foi formado em iniquidade e em pecado ele foi concebido por sua mãe. Isso está em Salmo 51, versículo 5. Então, irmãos, precisamos ter consciência da nossa natureza. Uma natureza falha, uma natureza pecadora. Mesmo uma pessoa que ela foi lavada com o sangue de Jesus Cristo, uma pessoa salva, ainda ela possui essa natureza falha. E com isso eu quero dizer que o seu marido ou sua esposa, seus familiares, até os seus irmãos em Cristo podem lhe ofender, porque é a natureza humana, uma natureza falha. Mas vamos ver com José como devemos agir em ocasiões assim, em que a injustiça, podemos sofrer injustiça ou algum outro dano. Podemos aprender com José. José, ele servia a Potifar. Ele era bem dedicado no serviço a Potifar. Tudo que José fazia, ele prosperava porque Deus o abençoava. E Potifar ele até reconhece isso. Veja comigo em Gênesis 39, versículo 2 ao versículo 5, diz assim, ó. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, no caso Deus, estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Potifar, aqui antes de José for preso, ele servia Potifar, e Potifar até era abençoado por Deus por causa de José. Mas a esposa de Potifar colocou os olhos em José e quis ter relação com José, mas José não quis, porque isso traria desonra para Deus. Mas a esposa de Potifar o acusa por não conseguir aquilo que ela queria, acusa José. Acusa que José tentou violentá-la. E eu fico pensando, a esposa de Potifar esperou Potifar chegar para contar tudo isso. E Potifar, ele reage de uma forma até irada. E Potifar não deu nem oportunidade de José para José falar alguma coisa em sua defesa.
Veja comigo a reação de Potifar em Gênesis 39, versículos 19 e 20. Diz assim, ó. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Potifar se ira e parece que ele toma até a força a José e leva à prisão. Não quis saber de nada, não deu oportunidade de José nem falar uma palavra. Mas, olha, eu não acuso muito a reação de Potifar. Porque penso eu que se a gente estivesse no lugar dele, talvez a gente agiria da mesma forma. Imagine, você ia deixar de ouvir a sua esposa, seu marido, por ouvir uma pessoa estranha? Acredito que agiríamos até da mesma forma. E muitas vezes, hoje, em nossa vida, agimos de uma forma injusta. Mesmo até sem saber, agimos de uma forma injusta por causa da nossa natureza. Mas, meu irmão, se você sofreu algum dano, está sofrendo por alguma justiça, por alguma coisa, haja como José fez. Se você passar pela cela da injustiça, não volte os seus olhos para si. Veja comigo, quando José estava preso, olha o que ele fez no capítulo 40, versículos 6 e 7. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José se atentou para aqueles dois homens, mesmo estando na mesma condição que eles, preso. Geralmente, quando uma pessoa é injustiçada ou sofre algum dano, essa pessoa volta seus olhos para si próprio, para a sua dor. Olha somente para o que lhe aconteceu e fica se questionando por que está passando por isso. Tem pessoas que questionam até Deus, por que Deus está permitindo isso em minha vida, se eu estou agindo corretamente. Os olhos de José não estavam voltados para ele próprio. Ele poderia ter pensado, olha, a minha dor é maior do que a dor de vocês. Vocês fizeram por merecer, vocês ofenderam o rei. Eu não. Eu agi corretamente, a minha dor é maior do que de vocês. Mas José, ele não ficou se atentando para si. Ele se atentou para os outros. Ele ficou atento para as necessidades dos outros também. José não estava questionando a Deus e nem pensando em si próprio, mas estava atento aos outros. E a palavra de Deus, irmãos, nos ensina a agirmos assim. Estarmos atentos para o próximo. Mesmo que estamos sofrendo, devemos atentar para o nosso próximo. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 3 diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Mesmo que você passe pela cela da injustiça ou por algum outro dano, não deixe de olhar para as necessidades dos outros, mesmo que tenha sofrido essa injustiça. Mesmo que essa injustiça ou esse dano tenha sido causado pelo seu próprio esposo, pela sua própria esposa,
Não deixe de atentar para as necessidades deles. Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldades e precisamos um ajudar o outro, um ficar atento ao outro. José ele se preocupou com os outros, mesmo estando na mesma condição deles. E mesmo passando pela cela da injustiça, não perca a esperança em Deus. Não perca a esperança em Deus. Veja comigo no capítulo 40, versículo 8, diz assim. Vemos no versículo 6 e 7 que José pergunta por que ele está muito triste. E eles falaram o seguinte. E eles disseram no versículo 8. Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes. Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. José ele poderia estar desiludido com Deus nesse momento, por Deus deixar tudo isso acontecer na vida dele. E José poderia ter falado, olha, é problema de vocês, eu não posso fazer nada. Mas José ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus poderia ajudar aquelas pessoas por meio dele. Não perca, irmãos, a esperança em Deus, mesmo que você esteja passando pela cela da injustiça ou por algum dano. Deus ele pode usar a sua vida para ajudar outras vidas. Não perca a esperança em Deus. Muitas pessoas hoje que estão sendo contaminadas por essa enfermidade e podem estar se questionando por que elas estão passando por isso, se elas estavam andando certinho diante de Deus. Até pode estar pensando que é uma injustiça da parte de Deus permitir isso na vida delas. Não perca a esperança em Deus, mesmo que você esteja sofrendo algum agravo. José diz, não são de Deus as interpretações? Conte-me. José sabia que Deus estava com ele e que Deus poderia usar ele para abençoar aquelas duas pessoas. Não perca a esperança em Deus e também, irmãos, não perca a esperança nas pessoas. Veja comigo no versículo 14 de Gênesis 40. O primeiro conta o seu sonho e José o interpreta. José diz, olha, você vai estar na presença do rei futuramente. E José lhe diz no versículo 14, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Mesmo que eu tenha falado que a natureza humana é uma natureza ruim, sabe o que eu aprendo aqui com José falando isso? Que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. E a palavra de Deus diz isso. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos ajudar e ser ajudado também. Tem pessoas, ao sofrer algum dano, perde a esperança naquilo. Vamos supor uma decepção amorosa. Ela sofre uma decepção amorosa e ela pensa, olha, todos são iguais. Não adianta. Ou sofre algum outro dano e pensa, olha, não dá. Não dá, todos são iguais, não dá para confiar mais em ninguém, tudo vai se repetir. Não pensa nisso. Não perca. E devemos ter cuidado também, se você sofreu algum dano pela sua esposa ou pelo seu esposo e pensar, olha, não tem solução, não adianta, vai repetir a mesma coisa. Nossa natureza é má, mas precisamos sempre dar crédito. Dê crédito para a sua esposa, pelo seu esposo, ore por ele, o ajude para que ele seja uma pessoa melhor. Não o abandone, não perca a esperança dele ou dela, seu esposo, sua esposa, sua família.
não perca a esperança. Precisamos um dos outros, ajudar uns dos outros e ser ajudado. Muitas vezes, quando passamos também pela cela da injustiça, passamos pela cela da ingratidão também. Veja comigo o versículo 23. Esse oficial do rei, ele volta para a presença do rei mesmo, mas ele esquece de José. Veja comigo o versículo 23 do capítulo 40. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José ajuda aquele homem com a sua dor. E só pediu para ser lembrado e agisse de compaixão. Muitas vezes passamos também por essa cela da ingratidão. Quantas vezes você já ajudou alguém e no mesmo momento que você precisa dela, ela se esquece de você? E às vezes, pior, ela se levanta contra você. Quantas vezes já passou por isso? Quantas vezes você com seu esposo ou com a sua esposa ajuda, faz bem, e quando você precisa dessa pessoa, ela não ajuda? Quantas vezes? Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz, irmãos? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O texto diz, não cansemos de fazer o bem. Porque parece que cansa, não é verdade? Às vezes, parece que cansa. Mas a palavra de Deus diz, não canse. Não canse em ajudar. Sempre ajude, sempre faça algo. Não canse de fazer isso. E é bom, irmãos, ao ajudar, nem esperar algo em troca. Porque podemos nos decepcionar com isso. Veja José, ele ajudou aquele homem, pediu para ser lembrado e ele esquece. É a nossa natureza humana, uma natureza falha. Então, uma dica, se for ajudar, ajude sem esperar algo em troca. Só faça o bem, não canse de fazer o bem. Faça o que a palavra de Deus diz. Ajude. Devemos ser ajudados também. Devemos ter uma mão de via dupla. Mas muitas vezes isso não acontece por causa da natureza humana. Mas não canse de fazer o bem. Ajude. Eu li Gálatas 6, versículo 9, versículo 10 de Gálatas 6 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sempre faça bem. Mesmo que seu marido ou sua esposa tenha lhe julgado errado, ou tenha sido ingrato, não reconhecendo o que você fez ou faz por ela, não deixe de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Ou melhor, não esqueça quem você é. Não esqueça, irmãos, mesmo passando pela cela da injustiça, da ingratidão, não esqueça quem você é. Veja comigo o versículo 15 de Gênesis 40. José diz assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Tem pessoas, ao passarem por algum dano, algo ruim, deixam de ser elas mesmas. Elas permitem que sejam transformadas por aquilo que passou ou pelo meio que elas estão. José não permitiu ser transformado. Ele disse, olha, nada tenho feito de errado. E ele não permitiu que esse meio lhe transformasse. Ele não pensou, olha, estou aqui, quer saber? Então eu não vou ajudar mais ninguém, eu não vou fazer mais nada. Tentava, não, ele não deixou de ser ele mesmo. Ele continuou ajudando quem precisava, ele continuou sendo ele mesmo. Irmãos, se você
está passando pela a cela da injustiça, não deixe que isso lhe torne injusto. Se você já viveu algo que a justiça não foi feita, não deixe isso lhe transformar. Pensar que não adianta andar certinho e tanto faz, não. Não se conforme com a injustiça. Não deixe que uma pessoa ingrata te transforme em uma também. Não deixe que a ingratidão te torne sem amor para ajudar o próximo. Pensar, eu ajudo e quando preciso, cadê? Não tem ajuda? E pensa, não vou ajudar na próxima? Não pense isso. Não deixe que o meio lhe transforme. Seja você mesmo. Mesmo passando na cela da injustiça, da ingratidão, não se esqueça de quem você é. E se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é filho de Deus. Haja sempre como filho de Deus. Mesmo passando por injustiça, por agravos, por estar sofrendo, você é filho de Deus. Haja sempre como um filho de Deus. Não deixe que as circunstâncias mudem quem você é. E mesmo passando pela cela da injustiça, da ingratidão ou qualquer dano, Deus, Ele permanece ao nosso lado. Saiba disso também. Deus, Ele permanece ao seu lado. Veja comigo no capítulo 39 agora de Gênesis, versículo 20 ao 23. Lemos no início, mas vamos ler novamente. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava prosperando a vida de José, mesmo ele passando por uma cela de injustiça, por algum dano. Deus, Ele permanece conosco. Deus não nos abandona. Deus não abandonou José naquela cela, mas estava com ele e estava o abençoando. Seja, irmãos, no triunfo e na alegria, ou na adversidade e na tristeza, temos a presença divina do nosso Deus ao nosso lado. E tudo que você esteja passando, ou irá passar, Deus, saiba que Deus vai permanecer com você. E tudo isso que você tenha passado, seja para lhe fortalecer, seja para saber que Deus está ali com você. Irmãos, eu disse no início, na minha introdução, uma pergunta: como uma pessoa pode sofrer injustiça por agir corretamente diante dos homens e diante de Deus? Como pode? E eu falei que a história de José é um grande exemplo disso. E a palavra diz também o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A vida de José é um exemplo disso. Ele só agiu corretamente, mas ele sofreu injustiça, agravos, acusações, adversidades. E a palavra de Deus diz que quem quer viver em Cristo Jesus padecerão essas coisas. Se você tem sido perseguido, se tem sofrido injustiça ou algum outro agravo, vemos porque a natureza humana ela é má. Estamos vivendo em um mundo mau, então estamos sujeitos a isso. Mas reaja como José. Não volte os seus olhos para si. Seu irmão está passando por essas dificuldades, não volte os seus olhos para si. Não deixe de ser quem você é. Ou melhor, não deixe de ser quem Deus quer que você seja. Nunca, irmãos, perca a esperança em Deus.
se você está passando por dificuldades. Não perca a esperança nas pessoas também. Precisamos um dos outros. Precisamos ajudar uns aos outros. Não perca a esperança no seu cônjuge, mesmo que ele fez algum dano, se ele te magoou, te entristeceu. Continue ajudando. E saiba que Deus está com você, passando por tudo isso com você, mesmo se for numa cela da injustiça. Deus, Ele permanece conosco. Saiba disso. Que Deus lhe abençoe, Ele guarde e lhe ajude. Até a próxima, irmãos. Um grande abraço. Deus abençoe.